O homem que tinha tudo. Existe uma pergunta que atravessa séculos, culturas e gerações. Uma pergunta que ecoa nos corredores dos hospitais, nas noites de insônia, nos cemitérios e nas camas de quem não consegue dormir de tanto chorar. A pergunta é simples, mas carrega um peso imenso. Por que Deus permite o sofrimento de quem o ama? Não há resposta fácil. E o livro de Jó não tenta dar uma resposta fácil. Ele faz algo muito mais corajoso. Ele mergulha de cabeça na dor. Fica lá dentro. Respira ela, grita com ela. E no fim emerge com algo que não é uma explicação, mas sim uma revelação. Hoje vamos percorrer esse caminho juntos. Bloco por bloco, sina por sina. Da prosperidade à ruína, do silêncio ao grito, da crise à restauração. Vamos falar sobre Jó. Não o Jó de cartão de Páscoa, sentado pacientemente com as mãos postas menos, mas o Jó de carne e osso. O Jó que chorou, que questionou, que exigiu respostas de Deus e que mesmo assim nunca abandonou a fé. O cenário é a terra de Uz. O tempo é indeterminado menos antes da lei, antes dos profetas, antes de Israel como nação. Um homem caminha por suas terras ao amanhecer. Ele se chama Jó. E Jó não é qualquer homem. A Bíblia descreve com precisão quem ele é. Havia no país de Uz um homem chamado Jó, íntegro e reto, temente a Deus e que fugia do mal. 4 adjetivos poderosos. Íntegro, sem falsidade. Reto, sem desvios. Temente a Deus menos com reverência genuína. E que fugia do mal. Não apenas evitava, mas fugia ativamente. Não era um homem perfeito no sentido de sem pecado menos ninguém é, mas era um homem comprometido. Era o tipo de pessoa que quando acordava de manhã, a primeira coisa que fazia era oferecer sacrifícios a Deus por seus filhos, caso algum deles tivesse pecado em pensamento durante a noite. Que devoção, que cuidado espiritual, que pai. E materialmente, Jó era igualmente extraordinário. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas e uma enorme quantidade de servos. Era o maior dos homens do Oriente. Em termos modernos, seria como dizer que ele estava no topo da lista dos mais ricos, mais respeitados e mais influentes de sua região. Mas não era só isso. Jó tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. E esses filhos se amavam. Faziam festas uns nas casas dos outros, se reuniam, celebravam juntos. Era uma família unida, próspera e feliz. O tipo de família que todos sonham ter. Agora pense, o que você faria se alguém te dissesse que tudo isso seria tirado de você em um único dia? Mas há uma cena que Jó não vê. Uma cena que acontece longe dos seus olhos, nos bastidores do universo. É uma cena que vai mudar tudo. No céu, os filhos de Deus, os anjos, os seres celestiais, se apresentam diante do Senhor. E entre eles aparece Satanás, o adversário, o acusador. Deus pergunta a ele, de onde você vem? A resposta de Satanás é reveladora, de percorrer a terra e de andar por ela. Ele não estava de férias. Ele estava em missão. E Pedro, séculos depois, descreveria exatamente isso. O diabo anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Então Deus aponta para Jó. Deus mesmo traz o seu servo à conversa. Você considerou o meu servo Jó? Não há outro igual a ele na terra, íntegro, reto, temente a Deus e que foge do mal. E Satanás lança a acusação que vai fundamentar todo o livro. Será que Jó teme a Deus à toa? Você não o protegeu. A sua casa e a tudo o que ele tem? Você abençoou o trabalho das suas mãos e os seus bens se multiplicaram na terra. Mas estenda a sua mão e toque em tudo o que ele tem. Com certeza ele o amaldiçoará na sua face. Esta é a grande pergunta filosófica e teológica do livro inteiro. A fé de Jó é real ou é apenas uma troca? Ele ama a Deus ou apenas ama o que Deus lhe dá? E Deus aceita o desafio. Não porque ele precise provar algo a Satanás, mas porque ele confia em Jó e porque a resposta de Jó vai ecoar por toda a eternidade. O palco está montado. O homem mais abençoado do Oriente está prestes a se tornar o homem mais devastado do Oriente. E nem ele nem nós estaremos preparados para o que vem a seguir. No próximo bloco, o dia em que tudo desmoronou. O dia em que o mundo desabou. Há dias que dividem uma vida em dois. Existe o antes, onde tudo era possível, o futuro tinha cor, e existe o depois, onde você olha para o que foi e sente que pertence a outra pessoa, a outra vida. As ovelhas pastavam nos campos, os camelos carregavam suas cargas. A vida seguia o seu ritmo. Então chegou o primeiro mensageiro. Os sabeus atacaram, levaram os bois e jumentas, mataram
mataram os servos. Somente eu escapei para te contar. Jó ainda processava a notícia quando chegou o segundo mensageiro. O fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os servos. Somente eu escapei para te contar. Enquanto esse ainda falava, chegou o terceiro. Os caldeus atacaram, levaram os camelos e mataram os servos. Somente eu escapei para te contar. E então, enquanto o terceiro ainda falava, chegou o quarto. Seus filhos e filhas estavam comendo na casa do irmão mais velho, e um grande vento bateu. A casa caiu sobre os jovens, e eles morreram. Somente eu escapei para te contar. Em questões de minutos, Jó perdeu sua riqueza, sustento, servos e todos os seus 10 filhos. 10 filhos em um único dia. Não há palavras humanas para essa dor. Um apocalipse pessoal. E o que faz Jó? Ele se levanta, rasga sua roupa, raspa sua cabeça, cai por terra e adora a Deus. Eu saí do ventre de minha mãe e não voltarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Isso não é estoicismo. É fé. Uma fé que não depende das circunstâncias. Uma fé que, mesmo na dor mais brutal, encontra chão o suficiente para se ajoelhar. Mas Satanás não está satisfeito. Ele volta perante Deus e argumenta pele por pele. Tudo o que o homem tem, ele dará pela sua própria vida. Mas estenda a sua mão e toque nos seus ossos. E na sua carne, com certeza ele te amaldiçoará na tua face. E Deus permite uma segunda rodada. Desta vez, Jó não perde apenas o que tem, ele perde a sua saúde. Então Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó de úlceras malignas, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Úlceras, feridas abertas, supurantes, dolorosas em todo o corpo. Jó vai sentar entre as cinzas e pegar um caco de cerâmica para raspar as suas chagas. E então chega a voz que devia ser de conforto, mas que se torna mais uma pedrada à sua esposa. A mulher que também perdeu os filhos, a riqueza, e vê o marido destruído fisicamente. Olha para ele e diz: você ainda persiste na sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Não é uma mulher cruel, é uma mulher destruída. Uma mãe que perdeu 10 filhos e não aguenta mais. Ela está sugerindo ao marido: larga essa fé que não adiantou de nada. Termina logo com isso. E Jó responde com uma das frases mais poderosas da literatura sagrada. Você fala como as loucas: acaso receberemos o bem da mão de Deus e não receberemos o mal? Jó está no fundo, sem filhos, sem riqueza, sem saúde, com uma esposa desesperançada ao lado. E ainda assim, por enquanto, ele não peca com os seus lábios. Mas o silêncio não vai durar para sempre. No próximo bloco, Jó vai falar e o que ele vai dizer vai surpreender você. O grito de um homem partido. Existem dois tipos de silêncio. O silêncio que precede a paz, aquele que acontece quando você descansou, quando encontrou repouso, quando a tempestade passou. E o silêncio que precede a explosão, aquele que acontece quando a dor é tão grande que as palavras ainda não encontraram a saída. Jó ficou 7 dias e 7 noites em silêncio, 7 dias. E quando ele abriu a boca, o que saiu não foi um hino de louvor. O que saiu foi um grito. 3 amigos de Jó tinham ouvido sobre as suas calamidades: Elifaz, Bildade e Zofar. Eles vieram de longe para consolá-lo. E quando o viram de longe, mal o reconheceram. Choraram, rasgaram os seus mantos, jogaram pó sobre as cabeças e sentaram ao lado dele por 7 dias e 7 noites, sem dizer uma palavra. Esse foi o melhor momento dos amigos de Jó, o silêncio solidário. A presença sem discurso. Às vezes a maior coisa que você pode oferecer a alguém que está sofrendo não são palavras, é presença. Mas então, Jó falou: que pereça o dia em que nasci e a noite em que foi dito, foi concebido um menino. Jó amaldiçoa o dia do seu nascimento. Ele não amaldiçoa a Deus, ele não cai na armadilha que Satanás armou, mas ele derrama toda a sua angústia. Ele pergunta por que existe, por que nasceu, porque a luz foi dada a quem está em amargura. Isso é lamento bíblico. É uma forma de oração que nossa geração esqueceu, mas que os salmos preservam com cuidado. O lamento não é falta de fé, é fé que não tem medo de ser honesta com Deus. É reconhecer que você não aguenta mais e dizer isso em voz alta ao único que pode fazer algo. Então, os amigos abrem a boca. E aqui começa um dos debates mais fascinantes e complexos de toda a Escritura. Elifaz, o mais velho e mais diplomático dos 3, começa com suavidade, mas logo vai direto ao ponto. Jó está sofrendo porque pecou. Ninguém inocente perece. Deus não pune o reto. Lembra-te, quem jamais pereceu sendo inocente. A lógica é simples e poderosa. Causa e efeito. Sofrimento equivale à punição divina. Bildade vai na mesma direção, mas com menos gentileza.
Os seus filhos pecaram contra ele, e ele os entregou nas mãos da sua transgressão. Os filhos morreram porque eram pecadores. Jó sofre porque é pecador. Simples assim. Zofar é o mais duro dos três, quase agressivo. Ele chega a dizer que Deus está sendo até misericordioso, que Jó merecia muito mais do que está recebendo. Agora pause aqui. Esses três amigos estavam errados. Deus mesmo vai dizer isso no final do livro. Mas é fundamental entender por que o argumento deles era tão atraente, tão convincente, tão difícil de refutar. Eles estavam usando uma teologia de retribuição. A ideia de que Deus sempre abençoa o obediente e sempre pune o desobediente nesta vida, de forma proporcional e previsível. Essa teologia está parcialmente na Bíblia. O Deuteronômio fala sobre bênçãos e maldições. Os provérbios afirmam princípios gerais de causa e efeito. Ela não é totalmente inventada, mas ela é incompleta. Ela não dá conta de toda a realidade. Ela não consegue explicar Jó. Ela não consegue explicar o justo que sofre. Ela não consegue explicar Jesus, o único verdadeiramente inocente que morreu da forma mais brutal. E Jó não aceita, ele não vai admitir um pecado que não cometeu para satisfazer a teologia dos seus amigos. Ele insiste na sua integridade, não com arrogância, mas com honestidade. Ensinai-me, e eu me calarei. E mostrai-me em que tenho errado. Como são fortes as palavras retas, mas que argue o argumento de vocês. E eles não conseguem, porque não existe pecado específico. Porque o sofrimento de Jó não é punição, é provação. E essa é uma distinção que muda tudo. No meio de todos esses debates, Jó faz algo extraordinário. Ele não apenas defende a si mesmo, ele busca a Deus, ele quer ir a Deus, ele quer apresentar o seu caso. Ele quer uma audiência com um Criador. Quem me dera saber onde posso achá-lo, para que eu pudesse chegar ao seu tribunal. E então, em um dos momentos mais inesperados e gloriosos de todo o Antigo Testamento, Jó faz uma afirmação que desafia o desespero e anuncia uma esperança que ele mal consegue articular. Eu sei que o meu Redentor vive e que por último ele se levantará sobre o pó. No meio da ruína, no meio da dor, no meio das acusações dos amigos e do silêncio de Deus, Jó profetiza o Redentor. Ele vislumbra, através de uma névoa de sofrimento, a figura de alguém que vai intervir, que está vivo, que vai se levantar. Jó grita, Jó questiona, Jó debate, mas Jó não abandona. Esse é o paradoxo da sua perseverança. Ele está tão furioso com Deus que quer confrontá-lo diretamente, o que significa que ele ainda acredita que Deus existe e que Deus ouve. No próximo bloco, quando Deus finalmente fala, e o que ele diz vai surpreender todo mundo. Quando Deus responde do meio do redemoinho, há um jovem no livro de Jó que ficou esperando. Seu nome é Eliú, filho de Baraquel, o Buzita. Ele é o mais jovem do grupo e, por respeito aos mais velhos, ficou calado enquanto ele faz. Bildade e Zofá debatiam com Jó, mas quando percebe que os três amigos ficaram sem argumentos e que Jó continuava se proclamando justo, ele não consegue mais se conter. Eliú é diferente dos três. Ele também repreende Jó, mas o faz por uma razão diferente. Não porque Jó seja um pecador secreto, mas porque Jó falou com arrogância sobre Deus, como se Deus devesse satisfação ao homem. Eliú também tem mais sensibilidade para a dimensão formativa do sofrimento. A ideia de que Deus pode usar a dor para ensinar, moldar e revelar. Mas mesmo Eliú, com toda a sua eloquência e sua teologia mais sofisticada, não dá conta do mistério de Deus. E então o silêncio de Deus, que durou capítulos inteiros, é finalmente quebrado. Então o Senhor respondeu a Jó do meio de um redemoinho, não de uma voz suave e delicada como a que Elias ouviu, não de um sonho, não por meio de um anjo ou profeta. Deus fala do meio de uma tempestade, e o que ele diz é absolutamente inesperado. Esperávamos uma explicação. Esperávamos que Deus revelasse o debate celestial com Satanás. Esperávamos que ele justificasse o sofrimento de Jó, que dissesse: isso tudo foi uma prova, e você passou. Esperávamos uma resposta à altura da dor. Em vez disso, Deus faz perguntas. 42 versículos de perguntas. Deus interroga Jó sobre a criação. Onde estavas tu quando lancei os fundamentos da terra? Dize-mo se tens entendimento. Quem fechou o mar com portas, quando ele rompeu saindo do ventre materno? Já penetraste até as nascentes do mar? Ou tens andado na profundeza do abismo? Podes tu ajuntar as Pleiades ou desatar as cadeias de Orião? Sabes tu as ordenanças do céu? Ou podes estabelecer o seu domínio sobre a terra? Quem colocou a sabedoria no íntimo, ou quem deu entendimento ao espírito? Perguntas sobre estrelas, oceanos, a aurora, a morte, a chuva, os leões, os corvos, os touros selvagens, os avestruzes, os cavalos, as águias. Deus percorre toda a criação e pergunta a Jó: você entende isso?
Você foi capaz de fazer isso? Você sustenta isso? O que Deus está fazendo aqui? Ele está esmagando Jó? Está sendo cruel, mostrando o quanto Jó é pequeno e ignorante? Não. Ele está revelando algo essencial. O universo é mais vasto, mais complexo e mais glorioso do que qualquer sistema teológico humano consegue capturar. Há dimensões da realidade que estão além da compreensão humana. Há propósitos divinos que operam em escalas que não cabem na nossa mente. Deus não está dizendo a Jó: cala a boca porque você é insignificante. Ele está dizendo: há muito mais do que você vê. Confie em quem criou tudo isso. E Jó ouve. E Jó responde. Não com argumentos, não com contra-perguntas, mas com reverência. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Esta é a transformação mais profunda do livro. Jó passa do conhecimento sobre Deus para o encontro com Deus. Ele sempre soube que Deus existia, sempre serviu a Deus com integridade. Mas agora, depois de tudo, no meio da tempestade, ele viu Deus de uma forma que nunca havia visto antes. O sofrimento não destruiu a fé de Jó. O sofrimento aprofundou o relacionamento de Jó com Deus. Essa é a ironia sagrada do livro inteiro. E então vem o julgamento divino, e ele surpreende. Deus se vira para Elifaz e diz: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não falastes de mim o que é reto, como o meu servo Jó. Os amigos que tinham teologia arrumada ficaram com a ira de Deus. Jó, que gritou, que questionou, que exigiu audiência, ficou com a aprovação de Deus. No último bloco, a restauração que não é apenas material, mas profundamente espiritual. A restauração e as lições que atravessam séculos. Antes de falarmos sobre a restauração de Jó, precisamos ser honestos sobre algo que incomoda muitas pessoas nessa história. Deus restaura Jó, Deus lhe dá o dobro do que ele tinha. 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois, 1.000 jumentas. Ele tem mais 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Sua saúde é restaurada. Ele vive mais 140 anos e vê 4 gerações de seus descendentes. E alguns leitores sentem desconforto. Isso não confirma a teologia da prosperidade? Não valida a ideia de que quem é fiel recebe bênçãos materiais? A resposta é não. E o motivo é importante. A restauração de Jó no final não é a mensagem principal do livro. Ela é o epílogo de uma história cuja mensagem central se passa antes dela. O livro de Jó não foi escrito para dizer: seja fiel e você vai ficar rico de novo. Ele foi escrito para dizer: seja fiel mesmo quando você perder tudo, inclusive a esperança de recuperar. A perseverança de Jó foi real durante os capítulos em que ele não sabia se seria restaurado. Foi real quando ele estava sentado entre as cinzas, com o corpo cheio de feridas, sem filhos, sem riqueza, com amigos que o acusavam e uma esposa que o mandava morrer. Naquele momento, sem promessa de restauração, Jó ainda dizia: eu sei que o meu Redentor vive. Essa é a fé que o livro celebra. A restauração no final é graça, não é o objetivo. E agora precisamos trazer isso para a nossa vida, para o nosso tempo, para as nossas histórias. Quantos de nós estamos em algum capítulo do meio do livro de Jó, ainda no meio da dor, sem ver o epílogo, sem saber como isso vai terminar? Quantos de nós perderam alguém e ainda estão sentados entre as cinzas? Quantos de nós recebemos um diagnóstico que mudou tudo? Quantos de nós temos amigos menos bem-intencionados, mais mal orientados, que estão nos dizendo que sofremos porque erramos? O livro de Jó existe para essas pessoas. Existe para dizer: você não está sozinho. Existe para dizer: Deus não está ausente porque está silencioso. Existe para dizer: suas perguntas não são falta de fé, são expressão de fé. A primeira grande lição de Jó é que o sofrimento não é sempre punição. Às vezes, ele é provação. Às vezes, ele é parte de algo que não caberia em nenhuma explicação que você pudesse receber. O livro não nos diz que sempre vamos entender menos. Nos diz que podemos confiar, mesmo sem entender. A segunda lição é que Deus pode ser confrontado. Jó foi honesto com Deus sobre a sua dor, e Deus o elogiou por isso. Deus prefere a nossa honestidade à nossa performance. Ele prefere nosso grito real à nossa adoração fabricada. Você pode dizer a Deus que está com raiva, que o está confuso, que não entende, e Ele não vai te punir por isso. Ele vai ouvir. A terceira lição
é sobre os amigos. Os amigos de Jó tiveram mais sabedoria no silêncio do que nos discursos. 7 dias sentados em silêncio ao lado de alguém que sofre podem fazer mais do que 7 sermões. Quando não souber o que dizer para alguém que está sofrendo, não diga nada, fique em terra presente. Isso já é muito... A quarta lição é a maior de todas. A fé verdadeira não é transacional. Satanás argumentou que Jó amava a Deus por causa das bênçãos. Jó provou que isso era mentira. Ele amava a Deus porque Deus é Deus, não porque Deus lhe dava ovelhas e camelos. Essa é a fé que o céu aplaude. Essa é a fé que transforma gerações. E precisamos fazer uma última conexão, porque o livro de Jó não é apenas a história de um homem no Oriente Antigo. Ele aponta para algo maior. A um que sofreu sem ter pecado. A um que foi abandonado pelos amigos, acusado pelos líderes religiosos, abandonado até pelo pai nos momentos finais. A um que gritou do alto de uma cruz: Deus meu, por que me abandonaste? E que ainda assim não amaldiçoou, mas orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Jesus é o Jó perfeito. Ele é o inocente, que sofreu o que nenhum inocente deveria sofrer. Ele é a resposta definitiva à pergunta que o livro de Jó levanta. Por que o justo sofre? Porque às vezes, o sofrimento do justo é o que resgata o injusto. E Jó havia dito: eu sei que o meu Redentor vive. Ele não sabia o nome desse Redentor, mas sabia que ele existia. E através dos séculos, a promessa de Jó encontrou seu cumprimento em Jesus, que morreu e que vive, que desceu ao pó e que se levantou do pó. A perseverança de Jó não foi a perseverança de um homem que nunca vacilou. Foi a perseverança de um homem que vacilou, que gritou, que chorou, que questionou menos, mas que nunca soltou a mão de Deus. Mesmo quando parecia que Deus havia soltado a dele. Essa é a fé que você é chamado a ter. Não a fé dos que nunca sofrem, não a fé dos que têm respostas para tudo, mas a fé dos que continuam de joelhos, mesmo quando as respostas não chegam. A fé que diz, do meio das cinzas: bendito seja o nome do Senhor. Se você está no meio do seu capítulo de sofrimento, menos no meio da sua história, que ainda não chegou no epílogo, saiba que Deus não se esqueceu de você. Ele está no redemoinho. Ele viu cada lágrima, ele conhece cada dor. E no momento certo, como fez com Jó, ele vai falar. E quando ele falar, você vai perceber que ele nunca esteve ausente. Ele estava moldando algo que vai durar muito além da sua dor. A história de Jó não termina com uma explicação. Ela termina com um encontro. E talvez seja isso que você mais precise hoje. Não uma explicação para o seu sofrimento, mas um encontro com o Deus que esteve presente nele o tempo todo. Que a perseverança de Jó inspire a sua. Que a fé dele fortaleça a sua. E que o Redentor que Jó vislumbrou de longe e que nós podemos conhecer pelo nome de Jesus seja o fundamento inabalável sobre o qual você constrói a sua vida, independentemente de qualquer tempestade.